O programa Sala Aberta da UFOP reúne professores para discutir os mecanismos de avaliação do ensino superior. Veja também: saúde, saiba como identificar doenças por meio das unhas. Casa da Ópera de Ouro Preto é reaberta após 1 ano e meio fechada. E hoje é sexta-feira, dia de agenda cultural, aqui no Plano Aberto. Olá! Ampliar os espaços para que os professores discutam os desafios da docência universitária. Esse é o objetivo do programa Sala Aberta da Universidade Federal de Ouro Preto. Em sua 9ª edição, os profissionais da educação puderam refletir sobre as práticas em sala de aula e compartilhar experiências. Dessa vez, o tema foi a avaliação no processo de aprendizagem. Veja na reportagem. Para muitos estudantes, a avaliação pode ser um pesadelo. Mas para o professor, saber avaliar também é difícil. A necessidade de rever as práticas em sala de aula foi um dos pontos da discussão do Sala Aberta 2015. Nós já temos uma boa literatura, né? Uma boa literatura internacional, uma boa literatura nacional, né? Sobre avaliação da aprendizagem, avaliação na educação, avaliação de larga escala. Eu acho que essa bibliografia está aí. Agora, a troca, né? Isso vai permitindo que os educadores olhem e digam assim: eu posso fazer melhor isso, ou um refinamento da minha conduta no que se refere à avaliação pode produzir melhor resultado. Eu preciso entender o ensino como algo que o meu aluno vai aprender, e a avaliação ela vem como esse diagnóstico mesmo, tanto no início para entender como que os alunos chegam na sala de aula, como que está o seu desenvolvimento ao longo da disciplina, e no final avaliar como que foi esse desempenho. E esse temor dos estudantes à avaliação é compreensível. Ao longo da história, ela foi usada como uma forma de punir o aluno. Para o doutor em educação da Universidade Federal da Bahia, Cipriano Lucchesi, é importante acabar com essa ideia. A ameaça começou a ser feita pelos exames. Então, o professor usualmente diz assim: vocês estão brincando na sala de aula, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês no dia das provas. Então, aí fica complicado. Isso não é avaliação, isso é ameaça, né? Avaliação é um recurso de investigação objetiva e precisa da qualidade da realidade através das características que essa realidade tem. Na plateia, profissionais da educação escutam atentos a palestra de Lucchesi, que tem mais de 40 anos de experiência em processos de avaliação. O professor Lucchesi traz essa questão da avaliação diagnóstica, que abarca isso tudo, e inclusive até desmistifica diferentes conceitos. Ela é formativa, ela é cumulativa, ela é sumativa. Tudo, na realidade, prescinde desse diagnóstico. A educação toda está passando por um processo muito transformador, né? Com a aquisição de novas tecnologias, com essa geração nova que está chegando cada vez mais jovem, cada vez mais cheia de anseios na instituição, né? Eu acho que, na verdade, a gente não vai poder parar de pensar a educação de uma maneira geral, né? Para a universidade, promover espaços de discussão entre os professores é também investir na qualidade do ensino. O programa de formação docente da UFOP, na verdade, ele se configura como uma meta, né, de trabalho em que a UFOP ganha, né? A UFOP ganha na medida que ela traz para dentro de si essa formação, né, que o professor universitário por si só não tem, né, já que não há uma exigência legal, não existe uma licenciatura para ser professor universitário, na medida que a gente tem uma chamada e os nossos professores respondem e vêm participar. Então, ganhamos todos os alunos, professores, e ganhamos a UFOP nesse contexto nacional. E no final, nada de prova para os professores, não. Talvez melhor que avaliar é repensar a prática constantemente. Avaliar exige muito planejar. Então, quando você começa a refletir sobre a avaliação, você também tem que refletir sobre a sua forma de trabalhar. O hábito de fazer as unhas é muito comum entre as mulheres e até mesmo entre alguns homens, né? Mas a estética não é o único cuidado que devemos ter com as nossas unhas. A higienização mal feita pode causar doenças. E o hábito de tirar as cutículas, por exemplo, pode aumentar os riscos de infecções. Veja mais detalhes com Kênia Marcília.
As unhas podem nos dizer muito sobre a nossa saúde. Elas podem nos mostrar sinais de desnutrição, alergias e até de doenças graves. E para falar mais sobre o assunto, eu converso com o dermatologista Marcos Alves. Doutor, como identificar algo que não vai bem no nosso organismo pelo aspecto das unhas? Bom, as unhas têm um aspecto, né, no seu aspecto saudável, ela tem um brilho discreto, você consegue perceber o leito ungueal levemente avermelhado. Então, se você começar a notar que a unha está descolando do seu leito ungueal, que está surgindo alguma mancha na sua superfície, que ela está ficando áspera, né, ou com alguma mancha escura principalmente, você deve procurar um dermatologista para poder fazer uma avaliação. E quais são os principais sintomas apresentados, né, que devem nos chamar mais atenção? Bom, assim, as alterações, principalmente de cor das unhas, quando é uma tonalidade escura, nos chama atenção para o câncer de pele mais agressivo, que é o melanoma. Mas não quer dizer que toda alteração de escurecimento das unhas seja essa doença em si. Mas então essa é a mais preocupante. Mas qualquer alteração, descolamento, alteração de cor, rugosidade, deve ser avaliada pelo profissional. E a retirada da cutícula, né, total, pode trazer algum problema grave, né? Tem algum risco? Risco, assim, grave também não, mas a cutícula é a proteção para a parte mais sensível da unha, que é a sua matriz, né, vulgarmente conhecida como raiz da unha. Então, na hora que você tira essa proteção, você pode gerar algumas alterações de forma, ou mesmo na hora que você está retirando, você acaba tendo um trauma ali naquela região da raiz da unha e pode alterar a conformação da sua unha. E é uma proteção, então, principalmente para as donas de casa que vão mexer com detergente, sabão em pó, esses produtos, ela funciona como uma proteção adicional, além do uso das luvas, que é fundamental. Tem sempre uma dúvida sobre o uso de esmaltes, né, doutor? O esmalte pode comprometer o crescimento da unha? Tem outro comprometimento? Bom, na realidade, o esmalte em si ele não altera o crescimento ungueal, né? A grande questão do uso excessivo de esmaltes e de forma muito frequente é que isso pode acabar enfraquecendo, porque a unha é uma estrutura já, entre aspas, morta, é como se fosse uma proteína que foi produzida pelo organismo. Então, na sua porção mais distante, né, mais próxima da porção mais distante da raiz da unha, ela vai ficando fragilizada pelas agressões do ambiente, né? Então, além disso, o esmalte ali naquele local pode prejudicar e deixar a unha mais quebradiça na ponta. E como que deve ser feita a higienização das unhas? Bom, não existe nenhum assim, cuidado especial. As mulheres vão brigar muito ao ouvir isso, mas o ideal é que mantenha as unhas mais curtinhas, né? Porque a parte de baixo delas pode funcionar como um reservatório de sujeira, etc. Então, assim, manter as unhas mais curtas e a lavagem normal das mãos, né? Como já é preconizado, e durante o banho também, lavagem normal. Não tem nenhum cuidado diferente, não. E, para finalizar, doutor, como que é feito o diagnóstico e se é utilizado algum aparelho específico? Bom, o diagnóstico basicamente parte primeiro do exame clínico, né? Se a gente detecta alguma alteração mais sugestiva de algumas determinadas doenças, a gente vai indicar algum exame específico. Por exemplo, na suspeita de um câncer de pele agressivo, por exemplo, que é o melanoma, a gente pode lançar a mão de uma dermatoscopia, que é um exame que aumenta a nossa visualização das estruturas da unha. Pode ser lançado mão de uma pequena cirurgia de pele para tirar um fragmento da pele, que é chamado uma biópsia. E para detecção de algumas alterações das unhas, por exemplo, as micoses, a gente vai lançar a mão de alguns exames laboratoriais. Obrigada, doutor. Caso você identifique alguma anormalidade nas unhas, é importante procurar um dermatologista. E hoje é sexta-feira, dia de agenda cultural. É com você, Felipe. Vitor, separamos para o fim de semana atrações musicais e exposições em Ouro Preto e Mariana. No sábado, o Sagarana Café Teatro recebe Júlia Vargas e Chico Chico. O show da dupla traz um repertório de canções da MPB em uma linguagem atual. A apresentação começa às 10 da noite e os ingressos de meia entrada vão custar R$15. A exposição Lendas e Aparições do artista francês Daniel Urdet continua aberta em Ouro Preto. Até o dia 15 de novembro, as obras ficam expostas no Centro Histórico e no Museu da Inconfidência. A visitação da exposição no museu acontece de terça a domingo, de 10 da manhã às 6 da tarde, no anexo 1. E está aberta na Galeria SESI Mariana a exposição de pinturas orgânico-artificial do artista Gilson Rodrigues.
A mostra é gratuita e fica aberta diariamente, de 9 às 11 da manhã e de meio-dia às 7 da noite. Entre no nosso blog e confira essas e outras atrações culturais da região. Acesse tvufop.blogspot.com.br. E uma última notícia. Foi reaberta nesta quinta-feira a Casa da Ópera de Ouro Preto. O teatro estava fechado desde abril do ano passado devido à falta de extintores e a problemas na estrutura e no sistema elétrico. As obras na Casa da Ópera tiveram início em junho deste ano. O valor total da revitalização foi de R$ 340 mil e foram usados recursos do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. Inaugurada no dia 6 de julho de 1770, a Casa da Ópera é considerada o teatro mais antigo das Américas em funcionamento. O estilo barroco e a acústica perfeita fizeram do local um centro cultural importante para toda a cidade e palco da consagração de vários artistas. E na próxima semana, quem vai estar aqui com você, apresentando o Plano Aberto, é o meu amigo Felipe Barbosa. Eu volto no dia 4 de novembro, depois do feriado. Então, obrigado pela sua companhia, aproveite o fim de semana e até o próximo encontro com Felipe Barbosa.